Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernanda Lima e eu vou dar início à minha aula sobre o sistema imunitário. O sistema imunitário, ele é responsável pelos mecanismos de defesa do corpo contra agentes infecciosos. Ele é funcionalmente dividido em dois sistemas que se ligam de modo que ele não influencia na ação do outro. E ele é dividido em dois sistemas, né? Que é o sistema inato específico e o sistema adaptativo e específico. O sistema inato é o primeiro a agir contra organismo invasor do nosso corpo. Ele atua diretamente e rapidamente e não distingue um agente infeccioso do outro. Nesse sistema, há duas linhas de defesa que os invasores encontram ao tentar penetrar no corpo, que é a primeira linha e a segunda linha. A primeira linha ela é formada pela pele e pelas membranas mucosas do sistema respiratório, digestivo e urogenital. Só que um micro-organismo ele consegue vencer essa barreira, ele vai encontrar uma outra linha. Ou seja, quando o organismo ele consegue penetrar essa barreira, é que vai ser atuada a segunda linha. A segunda linha, elas são substâncias químicas e células que matam discriminadamente qualquer agente infeccioso que penetre no organismo, seja vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Quando essas substâncias, esses organismos já penetram no organismo, né, que encontra a segunda linha, essa segunda linha, elas agem rapidamente após a infecção. E as principais células da defesa que participam desse sistema imunitário não específicos são os neutrófilos, eosófilos e os macrófagos. O sistema adaptativo ou específico ele é constituído pela terceira e última linha de defesa do nosso corpo. Nele, as respostas diferem encontradas do sistema inato que, por serem mais lentas ao primeiro contato com o agente invasor e por terem especificidade e memória. As células que atuam nesse sistema são o linfócito B e o T e os plasmócitos, que são as células derivadas dos linfócito B. A especificidade é a capacidade do sistema imunitário de reconhecer e eliminar certos micro-organismos ou substâncias estranhas ao corpo. O elemento estranho ele é capaz de estimular uma resposta imune, que é chamada de antígeno. Ou seja, quando esse sistema específico ele detecta o agente infeccioso, rapidamente ele vai criar um tipo de barreira, que é chamado de antígeno. Esse sistema específico corresponde ao antígeno produzindo uma proteína chamada de anticorpo, que é específica para aquele antígeno. Ou seja, quando é produzido o anticorpo, ele só vai agir referente a um antígeno que induziu a sua produção. Os anticorpos, eles são moléculas, né? São denominadas geralmente imunoglobulinas e cada anticorpo reconhece apenas o antígeno que induziu a sua formação, sendo, portanto, altamente específico, que é o caso que eu expliquei. O anticorpo ele só vai atuar referente àquele antígeno que fez a sua produção. Então, os anticorpos, eles são moléculas, né, proteicas, esquematicamente representadas em forma de Y, e os sítios de reconhecimento e ligação dos antígenos estão localizados nas extremidades de acordo com o braço do Y, que é o que mostra na imagem. Aí tem os antígenos, representados por essas pontinhas vermelhas, e tem os anticorpos. Como eu falei, o anticorpo ele só vai agir conforme o antígeno, que é o que eu falei. A questão das pontinhas, elas vão se encaixar, é tipo como seletiva.
Os anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B e pelos plasmócitos. E ao nascer, uma criança ela já recebe anticorpos pronto da mãe, pela placenta. Mas além disso, ela pode receber os anticorpos durante a amamentação. E ao longo da vida, o corpo humano ele é capaz de produzir anticorpos diferentes em resposta aos antígenos com os quais entram em contato. A memória ela é a capacidade que o sistema imunitário tem de reconhecer o mesmo antígeno caso entre em contato novamente. Nesse caso, a reação e a produção de anticorpos específicos serão muito mais rápidas e a quantidade será muito maior. Desse mecanismo atua os linfócitos B como os linfócitos T. A gente vai partir agora para a imunização ativa. Que o princípio da imunização ativa é o seguinte: inocula-se pela primeira vez um indivíduo sadio com uma pequena quantidade de antígeno. Logo após essa inoculação, o indivíduo ele passa a produzir anticorpos, que após alguns dias estarão disponíveis no sangue para atuar contra os antígenos. É o caso que chamamos de resposta primária. Se esse indivíduo ele receber uma segunda inoculação do mesmo antígeno, a produção de imunológica será muito mais rápida e a produção de anticorpos muito maior. É a chamada resposta secundária e ela está relacionada à memória, que é aquele caso se o organismo ele foi infectado pela segunda vez, o seu sistema ele vai trabalhar mais rápido e com uma produção maior, porque ele já tem um reconhecimento, ele vai relembrar que o organismo ele já foi infectado, que é prontamente ativada quando o organismo volta a se entrar em contato com o antígeno, que é o caso que eu expliquei. E nesse mecanismo se baseia as vacinas, que são produzidas dos próprios micro-organismos causadores de doença, só que enfraquecidos ou mortos. Que um exemplo bem atual é a questão das vacinas da Covid, né? Que em alguns casos, como é o caso da Coronavac, tem as duas doses, que a primeira ela é um antígeno mais fraco, que aplica, aí após alguns dias é que o anticorpo ele vai estar disponível no sangue. Por isso se faz preciso a segunda dose, que é para intensificar a produção de anticorpos. Se caso a pessoa se infectar, a produção do anticorpo ela vai ser muito mais rápida e com maior quantidade. Os anticorpos eles são produzidos como se a toxina ou os micro-organismos estivessem na forma ativa. Assim, por meio das vacinações, adquirimos imunidades contra doenças sem que as tenhamos contraído, que é o caso que eu expliquei. Eles injetam, entre aspas, um vírus morto, inativo no nosso corpo, e ele vai produzir anticorpos e conforme a segunda inoculação, vai haver a quantidade maior. E se caso a pessoa for infectada, ela pode nem sentir sintomas, porque o seu organismo ele já vai reconhecer e já vai produzir muito mais anticorpos. E na imunização passiva, são introduzidos no organismo os anticorpos já prontos para combater a um antígeno específico. É um tipo de imunização que busca uma resposta rápida do organismo, como é o caso quando se utiliza soros. Ou seja, nesse caso eles não vão esperar que o organismo ele crie anticorpos, porque às vezes a toxina ela vai causar doença antes da gente produzir um anticorpo. Então, se injeta o soro, que já é como que eu posso dizer? Já é o contra-veneno, que é popularmente chamado. A imunização passiva, ela é passageira, ao contrário da imunização ativa, que é relativamente duradoura. Isso ocorre porque na imunização passiva, a pessoa recebe os anticorpos prontos para combater os antígenos antes mesmo de eles ativarem o sistema imunitário. Que é o caso, né, de mordida de serpente peçonhenta, que, por exemplo, não é possível a gente esperar que que o organismo ele produza os anticorpos suficientes para combater os efeitos da injeção.
dos efeitos da mordida, da peçonhenta, esse processo ele é lento. Então, por isso que se ejeta já o soro antes que a pessoa já venha sentir. Aí eu trouxe uma imagem para diferenciar, para recapitular a questão da imunização ativa e passiva e para ter uma noção mais detalhada do que é a diferença. Que na vacinação, que é a imunização ativa, ela é usada na prevenção para conter, para não ter, contém o vírus inativo ou na maioria das vezes morto. A imunização ativa, ela é mais duradoura e ela é produzida a partir do antígeno, só que de uma forma bem, como que eu posso dizer, inativa. E já o soro, ele é usado na cura. Contém os anticorpos previamente produzidos em outro organismo, em imunização passiva, produzindo através de anticorpos e seu tempo de ação ele é temporário. Obrigada.